Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. O dia foi intenso. As decisões foram tomadas. Agora é hora de entender o que realmente ficou. Às 17 horas, você acompanha a análise dos fatos, os bastidores do poder e o que muda na sua cidade, na sua região e no país. Assista pela internet em aguardiandanoticia.com.br ou ouça pela rádio FM 82.3. Download da notícia, segunda edição. O fechamento do dia com quem entende de notícia. Aqui na Rádio Guardiã, às 17 horas em ponto. Boa tarde, 18 horas e 10 minutos. Iniciamos hoje com um programa especial voltado à capital do Brasil, Brasília, com fatos que parece até filme de terror. Cada dia fica pior. Então a gente dá uma notícia, repercutimos ontem a história do Vorcaro com o nosso Supremo Tribunal Federal, tentando numa canetada a liberação do pai e do sobrinho de Vorcaro, numa tentativa aí que escandalizou o país. Graças a Deus tiveram 3 votos contrários para a manutenção da prisão. Porém, hoje, grandes notícias hoje, piorando ainda mais a novela Vorcaro e Ali Babá e seus 40 ladrões. Estamos aqui para acompanhar contar um pouco da história do Vorcaro e seus 40 ladrões. Vinícius Carvalho, de Brasília, nos contando as últimas novidades e últimos acontecimentos. Ô Vini, já temos um apelido para a história Vorcaro e seus 40 ladrões? Pô, não para. Boa noite, Rico. Boa noite a todos os ouvintes aí de todas as multiplataformas da Guardiã da Notícia. É um prazer estar com você hoje aqui, Rico. Mas, Rico, eu acho que não é 40 ladrões, não, porque supera, né, o maior número de 40. E, assim, incrivelmente, ninguém conhecia Vorcaro. Toda a classe política fala que não tinha nenhuma relação com ele, não conhecia. E aqui eu não estou falando de direita e esquerda, tá? Tanto que o Flávio Bolsonaro lá atrás falava que não conhecia Vorcaro, no entanto foi visitá-lo com a tornozeleira. Agora foi a vez do Jacques Wagner, líder do governo do PT no Senado, que também diz que não tem nenhuma relação com ele, no entanto, através de um dos sócios de Vorcaro, foi adquirido um apartamento de mais de 2 milhões de reais. Então, assim, e também foi indicado o ministro Lewandowski, à época, aposentado do Supremo Tribunal Federal, para trabalhar no Banco Master. É engraçado, ninguém tem relação nenhuma, mas se indica pessoas para trabalhar, compra de apartamentos, aeronaves. Que eu acho que eu tenho que começar a rever minhas amizades, eu não tenho os amigos que me dão avião, apartamento milionário, assim. O que você acha sobre isso? Ô Vinícius, não só isso, né? Agora, essa história, envolvimento do Hugo Mota pedindo 22 milhões de empréstimo para a cunhada. Ou seja, não sobrou ninguém, cara. Tá todo mundo envolvido até o tampo. Por isso que as investigações não conseguem ir para frente. Porque para onde se direciona o canhão, a Polícia Federal, para onde se direciona um canhão de investigação, surgem novos fatos envolvendo novas personalidades, todas elas com a caneta e com o poder. Então, como é que pode evoluir um processo onde estão envolvidos pessoas juízes do Supremo Tribunal, pessoas do Senado, pessoas da Assembleia Legislativa, ou seja, tem nego para tudo quanto é lado envolvido nessa corrupção monstro, onde está levando bilhões de prejuízo ao país. Então, assim, muito se espanta e cada dia fica mais longe de uma resolução e mais cheirando a pizza, não é isso? Ô Rico, hoje o que aconteceu, só para atualizar aí nossos ouvintes e os nossos telespectadores aí nas multiplataformas. A PF mirou no líder do governo do Senado, né, o então senador Jacques Wagner. Lembrando que o Senado já havia passado por uma devassa na questão Ciro Nogueira. Então aqui nós não estamos falando de direita ou esquerda.
né? O papo aqui não é mais um papo político-ideológico, é um papo de crime mesmo. E aí a Polícia Federal realizou a operação que atinge todo o entorno do então líder do governo, Jacques Wagner. As investigações apuraram suspeitas relacionadas a uma aquisição de um patrimônio e movimentações financeiras de elevado valor. O caso ganhou repercussão após as informações da compra do imóvel de mais de 2,5 milhões pela filha do então senador Jacques Wagner, né? Aí tinha a existência de portfólio, investimentos, tudo isso adquirido não por delação do Daniel Boccaro, sim no celular de Boccaro, que tinha uma planilha colocando quanto iria para o Jacques Wagner, o portfólio que o Jacques Wagner havia enviado do apartamento e tudo. A parte mais assustadora é esses dados foram obtidos no então telefone celular do Augusto, que era o sócio de Boccaro, e que tinha também aquele Banco Pleno. Lembra do Banco Pleno? Que também faliu, porque foi liquidado pelo Banco Central, que era uma das pontes de esquentar o papel para o Banco Master. Era o banco do Augusto, que também integrava a composição do Banco Master. Então acaba que os caminhos todos se cruzam, ô Rico. E aqui a gente não está falando de direita e esquerda, a gente está falando de um grande esquema de corrupção e de milhões e bilhões de reais. O que é mais assustador, que todos colocam, né, na classe política, eu não tinha tanta intimidade com o Boccaro assim, mas tinha algum braço do Boccaro que tinha intimidade e o dinheiro saía da mesma conta, que era a conta de Boccaro. Então, assim, é assustador como se fala de 22 milhões, apartamento de 3 milhões, dinheiro encontrado, e as pessoas, os senadores acham que isso é normal, não tem problema. Só, meu Deus, são os dirigentes da República do nosso país, na mesma monta, ministros do Supremo Tribunal Federal, tomando decisões que a gente muito bem comentou ontem sobre, achando que está normal, não tem elemento suficiente. Então, assim, cheira uma grande pizza, tendo em vista que Boccaro conseguiu colocar propina em toda a esfera federal brasileira. Lamentável tudo isso. Vi recentemente o próprio senador Jacques Wagner se pronunciando a respeito, se defendendo, na mesma proposição que Flávio Bolsonaro havia se defendido, falando que não tem intimidade, que não conhecia, mas o desdobrar aí das investigações vão mostrar a verdade. E o mais gravante de tudo isso, né? São senadores, é líder de governo, o outro é um candidato a presidente. Então, assim, mostra que a corrupção e que essa suposta grande esquema de corrupção não se tem lado, não se tem direita e esquerda. É uma grande vergonha, né, Rico? Uma grande vergonha. Isso espanta não só a gente, espanta o Brasil, né? O Brasil está espantado com tudo isso. E pior, né? Não vê uma solução, né? Não vê uma condição, vamos ter justiça. Não, o que vamos ter é pagar essa conta novamente. Quem vai pagar é o trabalhador. Quem vai pagar é o brasileiro. E a gente não vê... O crédito está mais caro. A gente não vê ainda vamos ter uma CPI, vamos prender os caras, vamos fazer acontecer. Não vejo, olha, é uma decepção. Eu não vejo a mínima condição de chegar a um resultado que seja razoável para o país. Você está entendendo? São muitas as autoridades envolvidas com um dos maiores ladrões da história do Brasil. A gente tem talvez não do Brasil, viu, Rico? Talvez do mundo. O que o Daniel Boccaro fez no sistema financeiro brasileiro pode ser o maior escândalo de corrupção do sistema financeiro mundial. A gente está falando de bilhões. Ele superou, não sei se você vai lembrar da história, quando teve o furacão Katrina, teve Madoff, ele superou Madoff, entendeu? Então, assim, é algo assustador. O pessoal brinca que o Posto Ipiranga tem 1 quilômetro de vantagens, né? Mas aqui em Brasília você tem o Master Vantagens, porque é jato emprestado, é apartamento. O próprio ex-sócio de Daniel Boccaro, o senhor Augusto Ferreira Lima, que era dono do Banco Pleno e também compunha a executiva do Banco Master, este banqueiro é o que financiou o apartamento para a filha. Financiou, não deu o apartamento para a filha de Jacques Wagner. Aí fica a pergunta, lembra a famosa emenda Master, da bancada Master? Pois bem, coincidiu com essas mesmas datas. Ou é tudo uma grande coincidência, ou de fato sim, o Daniel Boccaro manipulou toda a política brasileira, todo o judiciário brasileiro,
e acredita sim em sua impunidade, em uma grande pizza. É assustador tudo isso, porque a emenda master, não sei se os ouvintes vão se recordar, mas foi a emenda que era para o fundo garantidor saltar de 250 mil para 1 milhão. Você tem noção que o rombo de bilhões ia ser maior? E eu já acredito, ô Rico, e sempre defendi isso, que essa questão no final não vai ser bilhões roubados, vai ser 1 trilhão praticamente roubado. Porque o dinheiro no espaço e tempo, ele tem a questão da rentabilidade e tudo. É algo assustador. Eu quero deixar bem claro aqui aos ouvintes da Guardiã da Notícia, download da segunda edição, que a gente aqui não estamos aqui pedindo voto para ninguém, não estamos aqui para falar de um ou do outro, mas nós vamos passar o que está acontecendo. Aqui não estamos aqui para criticar a família Bolsonaro, nem o PT. A gente só vai reportar para vocês a realidade e do que está sendo narrado pelos próprios. Um que foi acusado pelo Flávio Bolsonaro, agora acusando o outro. Então aquela lavagem de roupa suja danada, e a gente vai reportando. Até o momento que eu vou encontrar alguém que senta aqui e nos traga um projeto para o Brasil, um projeto de governo que vai melhorar a situação do brasileiro. Até agora não vi isso. Porém, eu vou soltar o VT agora do Flávio Bolsonaro. Vini, acompanha aí. Do evento, né? Eu tô falando pra você que é filme de terror. Produção, solta aí o filme do Flávio Bolsonaro, por favor. É uma péssima notícia pro PCC, pro Comando Vermelho e para o PT, que hoje está tendo um dia pior ainda. Porque o PT da Bahia acaba de ser implodido pela Polícia Federal com a operação contra o líder do governo do PT no Senado Federal, Jacques Wagner. Isso é um alento de que a impunidade vai ser combatida e, como nós sempre dizemos, o cerne de todo esse problema era o PT da Bahia e agora começa a vir à tona. Então, um péssimo dia, Derrite, um péssimo dia, Moro, para o Comando Vermelho, para o PCC e também para o PT. Tá vendo? Então, assim, é um péssimo dia para o Brasil. É isso que está acontecendo. Não é para o partido. Será que o Flávio Bolsonaro se esqueceu também do envolvimento do Dark House? Então, assim, é feio tudo isso, entendeu? Não tem 2 pesos e 2 medidas. Pelo menos, na minha visão, que é errado, não importa se é de direita ou de esquerda, o errado é errado. E, Rico, o mais assustador é você ver essa relação, por exemplo, do líder do governo, Jacques Wagner, com o senhor Augusto Ferreira, que também fazia composição com a questão do Master, e os tentáculos de Daniel Vorcado. Daniel Vorcado estava em todos os pontos, direita, esquerda, centro, que teve a questão do Ciro Nogueira, também na questão do judiciário. É assustador tudo isso. Você vê a promiscuidade do poder brasileiro. E assim, são pessoas que definem as pautas da nação, definem nossa legislação, definem questão de taxas de juros, definem tudo. Então, assim, até mesmo servidores do próprio Banco Central envolvidos em tudo isso. Então, assim, é assustador. E, ao mesmo tempo, a grande lacuna que nós temos em nossa legislação, que não pune de forma exemplar a corrupção. Na China é pena de morte, para ter ideia. Entendeu? Em outros países faz a perseguição do capital. Então, assim, é vergonhoso tudo isso. E como isso virou agora palco político. Como se quem está criticando tivesse muito correto também. Então, assim, beira a bizarrice. É assustador. É assustador. Foram encontrados também lá nos apartamentos de Jacques Wagner, não que ele não pudesse ter, mas enfim, questão de dólares em espécie. Só para recordar, quando encontraram valores em espécie do líder da Câmara do Congresso Nacional, né, do PL, o deputado federal Sóstenes Cavalcante, muitos foi criticado, ele tem valores em espécie. Agora encontrou 49 mil dólares em espécie em um cofre em uma das casas do senador Jacques Wagner. Aí ele justificando que ele teve mais de 70 mil dólares de diárias, de viagens e passagens, enquanto a população brasileira, né, passa crise, o brasileiro, coitado, preocupado como é que vai pagar a passagem, o poder público tem essas benesses. Então, a reflexão, eu acho que cabe muita reflexão. Não estou aqui fazendo uma crítica, seja ao governo Lula, seja a Bolsonaro, mas é uma reflexão para toda a classe política. O custo do Brasil é muito alto para a gente ter esse vexame que nós estamos tendo nessa operação do Banco Master, que vem mostrando as feridas e as entranhas do poder, que cada vez mais está vergonhoso, Rico. Não tem outra palavra mais polida para dizer.
Quando você vê que pra gente, né, mortais brasileiros que lutam para pagar suas contas, que um dia paga a conta, outro dia paga no amanhã, deixa passar a conta para pagar depois, pela dificuldade que todo mundo tem no seu dia a dia, e o dinheiro cada vez mais difícil, o salário mínimo cada vez menor, porque quando tudo fica mais caro, o teu salário vai diminuindo. Então, quando fala em salário mínimo, então hoje é miniminho. É miniminho. Eu vou botar um novo nome para o salário mínimo. Miniminho. Porque tudo vai crescendo, o salário vai diminuindo. E os caras ripando, você vê. Quando fala em apartamento de 2,5 milhões, parece que é nada, né? Só falando em bi. Em bi, o nosso contrato lá com a esposa do Moraes, do Supremo Tribunal Federal, 129 milhões. Então é tanto milhões para cá, milhões para lá, envolvimento do Ciro Nogueira, agora envolvimento do Jacques Wagner, ou seja, um Senado também comprometido, que nada faz, porque omissão também é crime. O Senado vendo tudo isso e omisso, calado, o que acontece? Tá todo mundo surdo e mudo? Os macaquinhos, né? Macaquinho, ó. Tá os macaquinhos aí, ó. Todo mundo quietinho, nada acontece, é escândalo todo dia e ninguém se levanta. Cadê a Assembleia? Cadê os deputados federais? Cadê os senadores? Vamos ficar todo mundo quietinho? Ó, nada se ouve, nada se fala e tá tudo certo. E o escândalo, daqui a pouco vão começar a substituir os delegados da Polícia Federal. Porque a caneta também tem isso, né, no Brasil. Quem descobre alguma coisa e fala mais do que deve, quando atinge alguém, a caneta come. Não é isso, Vini? Ô, Rico, o pior não é isso. O pior é que a preocupação agora é ano eleitoral. O governo, hoje a presidência da República, espera um gesto do Jacques Wagner para que ele saia da liderança do governo no Senado para blindar a campanha de Lula. Então, assim, o que o pessoal vê hoje? Não vê imoralidade, não vê a verdade, estão nem aí para isso. Eles estão muito mais preocupados com a campanha política e com o voto do que com isso. E o mais assustador, Rico, não é nem apenas isso. É ver o tamanho da influência de um simples banqueiro, de um banco, com todo o respeito, mas um banco ínfimo em relação ao tamanho das instituições financeiras brasileiras, o tamanho do dano que esse cara gerou. O tamanho do dano que o Vocaro gerou. Quando a gente fala de corrupção do INSS, também está atrelado o Banco Master. Então, assim, tudo quanto é coisa de corrupção, compra de vantagens, entrega de apartamento, empresta a jato, pagamento de jantares caros e etc. para as autoridades, que, ao meu ver, não deveriam recebê-los, né? Já tem um custo muito alto para o erário público, e ainda assim receber essas benesses e achar que isso é normal. Olha só, olha onde chegou tudo isso. E o maior problema, tudo leva a crer, tudo caminha para ser uma grande pizza. Por que uma grande pizza? Foi assim na Lava Jato, foi assim no Banestado, foi assim no Petrolão, foi assim no Mensalão. E essa proporção que tomou o Banco Master, se juntar todos esses esquemas de corrupção, estou para te falar que não chega na metade. É algo assustador. Assustador. Lembrando que o senador Jacques Wagner ontem chegou a dar uma declaração à imprensa falando que iria processar todos os jornalistas que estavam falando que ele tinha envolvimento na questão do Banco Master, pois sequer ele era investigado. Hoje a Polícia Federal pela manhã, além de fazer busca e apreensão nos apartamentos dele, pegar a questão dos dólares, não estou aqui falando se os dólares foram declarados ou não foram, vai ser apurado pelas autoridades competentes, mas olha que irônico. E aí, ao mesmo tempo, descobre que um dos sócios de Vocaro pagou um apartamento milionário para a filha do então senador Jacques Wagner. Então, assim, eu não estou tendo amigo até hoje, o Rico, que está pagando apartamento milionário para mim, mas é algo muito complicado. Eu acredito que boa parte dos brasileiros também não. E aí vem sempre essa desculpa: olha, não conheço, nunca vi, não tenho relação. Aí, de repente, o celular de Vocaro demonstra o contrário. Aí arruma aquela desculpa: não, eu não falei porque eu tinha um contrato ali que eu não poderia falar, de sigilo e tal. É algo muito feio. Eu sei que é algo muito feio, é algo muito sujo. Uma coisa que muito me impressiona, eu não vi nenhum relato do Banco Master pagar Minha Casa Minha Vida para ninguém.
Não vi nenhum investimento. Falei assim, olha, o Banco Master investiu 50 milhões para Minha Casa Minha Vida e fez um projeto Minha social, Casa Minha Vida das autoridades, um projeto de habitação. Não vi nenhum. Eu vi ele até agora só compra e mais compra de parlamentares, de juízes, e assim vai. Entendeu? Vinhos caros, festas, ou seja, não é um banquinho. Não é um banquinho. É um grande banco, porque os valores que ele gerou em tão pouco tempo, muitos estados estão aí com seu dinheiro, não apareceu nada ainda, vai aparecer muito mais, porque os estados do Brasil também puseram o seu dinheiro dentro desse banco. Então, está gerando problemas. Não só a Previdência, não só a Previdência, como aí, ó, o Estado de Brasília não investiu? BRB, faliu o BRB. Entendeu? Então, é assim, os tentáculos do Volcaro, junto ao BRB e outros instituições brasileiras... Financeiras, é muito maior do que se pode imaginar. Por enquanto, nós estamos falando em escândalos, e um acusando o outro, porque estamos no ano eleitoral. Mas essas investigações da Polícia Federal vão continuar e vai ser igual pipoca. Vai continuar pulando e aparecendo nego de tudo quanto é lado. Só fazer uma observação, até para não ser injusto, né? O voto do Gilmar Mendes ao falar que a prisão, tanto de Volcaro quanto dos seus familiares, estavam muito longas por ser uma prisão provisória, por um lado, na questão jurídica, não está tão errado. No entanto, nunca na história desse país teve um esquema de corrupção tão grande, e é difícil, inclusive, até para a própria Procuradoria-Geral da República apresentar uma denúncia, porque são tantos núcleos envolvidos que pode faltar alguma coisa, e aí levar uma nulidade. É algo tão, assim, estarrecedor, que tem que tomar até muito cuidado na estratégia jurídica que vai utilizar. Por quê, Rico? A maior fundamentação da grande bancada de Volcaro de advogados é tentar anular as provas, tentar anular pelo meio processual, porque no mérito, não tem que se falar no mérito. Tanto que, desculpa, as delações de Volcaro nem são necessárias. Os próprios celulares e aparelhos e dispositivos eletrônicos dele têm mais coisas que as delações. O que leva a crer que Volcaro também não confiava nessas pessoas. Ele guardou essas informações como se fosse o seguro de vida dele. Então é algo assim, estarrecedor. É algo que tem que ser analisado. Vini, vamos chamar um breakzinho. Vamos. Aqui, download da notícia, segunda edição, são 18 horas e 32 minutos. Você que está nos ouvindo, fique ligado. Já a gente volta com mais notícias sobre essa história de Volcaro de Brasília e os seus encaminhamentos, tá bom? Um minutinho só, já voltamos já. Aguardando a notícia. Aguardando a notícia. Aguardando a notícia. De segunda a sexta, das 9 ao meio-dia. Download da notícia. Você acompanha os fatos que movimentam São Paulo, Grande ABC, Alto Tietê, Litoral Norte Paulista, Vale do Paraíba, o Brasil e o mundo. Download da notícia. Regional na essência, global na referência. Na Rádio Guardiã da Notícia. FM 82.3. FM 82.3. Música e informação na palma da sua mão. Quem são os deputados estaduais e federais com mandato? Quem busca a reeleição? E quem chega com novas ideias? Na Guardiã da Notícia, todos têm espaço. Com proposta, com conteúdo, com verdade. Modo Eleições 2026 ativado. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor. Inspirada na diversidade de ingredientes e paladares. Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore o nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor
se encontram. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. ZYO 289. FM 82. FM 82.3 MHz. A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional com alcance global. Está tendo problemas com a internet da sua empresa? Sabemos que se manter conectado é algo indispensável no dia a dia de qualquer negócio. Então, chega de passar sufoco. Venha para o futuro da conexão. Venha para a TeraCorp. Nascemos com a missão de prover à sua empresa uma conexão com alto desempenho e estabilidade para atender a todas as suas necessidades na hora de navegar em diversas plataformas. Com soluções inovadoras e especializadas, a TeraCorp está pronta para conduzir a sua empresa para as alturas. Não espere mais. Entre em contato conosco agora mesmo ligando para o 011 3192 1919 ou visite o nosso site em teracorporation.com.br. TeraCorp, soluções em tecnologia para o seu sucesso. Aqui não tem lado, tem informação, análise e espaço para quem tem proposta. Eleições com credibilidade é na Guardiã da Notícia. Modo Eleições 2026 ativado. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. Sua opinião é o primeiro passo para mudar São Paulo. É a partir dela que começa a construção da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, primeira etapa para definir o orçamento municipal de 2027. Com a participação da população, a Câmara de Vereadores direciona os investimentos para diversas áreas, como educação, saúde e transporte. Participe das audiências públicas da LDO. Sua opinião é decisiva para mudar a cidade. Saiba mais em sãopaulo.sp.leg.br. A Guardiã da Notícia. Música, informação. A Guardiã da Notícia. Na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia se une ao portal Mídia Brasil Santa Catarina. Conteúdos exclusivos da região do sul do país. A Guardiã da Notícia e Mídia Brasil Santa Catarina apresentam a sua nova parceria. Jornalismo com credibilidade, informação com precisão. Mídia Brasil Santa Catarina. A união desses dois veículos de comunicação trará uma nova forma de expressão e jornalismo com credibilidade e informação com precisão. Referência regional, poder global. Beleza não é detalhe. É presença, é poder. Mais de 100 mil autoestimas já foram transformadas em São Paulo. Suher é referência em loiras impecáveis. Colorações de alta performance e tratamentos exclusivos para cabelos femininos e masculinos. Um espaço sofisticado, atendimento personalizado, excelência em cada movimento. Maquiagem profissional, designer de sobrancelhas, unhas em gel. Avenida Pavão, 362, Moema. Atende agora, 011 94312 4604. Suher, beleza que inspira confiança. Confiança que transforma. ZYO 289. FM 82. FM 82.3 MHz. A Guardiã da Notícia, jornalismo regional com alcance global. 18 horas e 40 minutos, download da notícia, segunda edição, voltando agora, continuando com notícias de Brasília e seus bastidores, caso Vorcaro, que cada dia, parece que tem fermento, né? Cada dia aumenta mais. Ô Vinícius, estava aqui vendo aqui, ó, todo mundo que já foi citado, então tem aqui, ó, 18 deputados federais, diversos senadores, 3 ministros do STF, sendo Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Nunes Marques, que também continuam lá, não foram afastados não, estão lá.
Ô, Rico, Também foram sabe qual é o citados pior? governadores, ministros, ministro STJ, dirigentes do Banco Central e outras autoridades. 18 deputados federais. 18 deputados federais. É uma bancada. É uma bancada, brincadeira. Então, assim, Fora os senadores, hein? senadores já são 3, né? Diretamente. Então, O pior, tava vendo, Rico, Hugo Mota, no celular lá de Augusto Lima, tava o enteado do Jacques Wagner cobrando Augusto Lima o pagamento, né, dos boletos do apartamento de 3 milhões e 500. Então, assim, é igual aquela situação do Flávio. O Flávio falou, eu não conhecia, não sabia quem era, não tinha intimidade. Boa, alguém vai ficar cobrando pagamento de boleto para banqueiro, sem ter nenhuma interação, sendo um enteado do então político. É algo assim assustador. E coincidentemente, a emenda Master, neste mesmo período, foi apoiada então pelo líder do governo no Senado, pelo Jacques Wagner. Então, assim, são muitas coincidências que é algo assim assustador. Augusto Lima vai lá, paga um apartamento para pessoas ligadas a Jacques Wagner, e o mesmo vota a questão da emenda Master, que era para aumentar o fundo garantidor, aquela loucura de passar de 250 mil reais para 1 milhão de reais por cada CPF, o que faria o rombo do Banco Master ser muito maior. E lembrando, Rico, o Banco Master, como ele conseguiu fazer? Ele fez um esquema pirâmide de esquentar papel. Ele pegava um título que não valia nada, dizia que esse título valia milhões, ia para um banco ligado a ele, por exemplo, o Banco Pleno, de 30 milhões, esse título passava a valer 300 milhões, e o próprio Banco Master negociava isso no mercado. Então era um grande esquema pirâmide de papéis. Ele vendeu esses títulos podres para o Banco BRB, que é um banco de Brasília sempre próspero, nunca teve dificuldade financeira, muito pelo contrário, até porque ele negocia as carteiras de pagamentos de todos os servidores de Brasília, e ele fez um banco próspero como o BRB praticamente falido. Ele faliu um banco. Então, assim, o Banco Master, ele puxou para o buraco não apenas ele puxou para o buraco vários outros bancos. E aí tá lá, ó, o Jacques Wagner, que se dizia não tem intimidade com o Vorcaro, tem ligações dele para o sócio de Vorcaro com mais de 10 minutos de ligação. Então, assim, sabe aquelas questões que ficam meio truncadas? Igual aquela declaração do senador Flávio Bolsonaro, ao dizer que não conhecia Vorcaro, depois falar que conhecia, mas tinha um contrato, e depois ir visitar ele quando ele coloca uma tornozeleira. É nesse nível. Então, assim, as autoridades brasileiras, eu acho que teria que, talvez, admitir o erro, fazer uma reflexão e tentar recuperar aí o patrimônio de nós brasileiros que foi para a vala. Afinal, onde está o dinheiro? Eu quero fazer uma colocação aqui, ó. O apartamento para a filha e patrimônio sob análise. Um dos focos da investigação envolve a aquisição de um apartamento de alto padrão ligado à família do líder governista. A PF busca identificar a origem dos recursos utilizados na operação e se houve compatibilidade entre patrimônio declarado e movimentação financeira. A defesa sustenta a legalidade das operações e afirma que os bens foram adquiridos dentro da legislação vigente. Eu já não sei mais o que é legislação vigente, o que pode, o que não pode. Porque quem faz a lei é quem está metendo a mão, então aí eu faço a lei que eu quiser, né? Então, não quero fazer, eu vou meter a caneta. O que mais me assusta, Rico, é o Eduardo Sodré, por exemplo, enteado, não ter prestado nenhum serviço e tá cobrando boletos de pagamento para um banqueiro que ligou para o então senador Jacques Wagner por 10 minutos, Augusto, automaticamente após o isso ele vai lá e ex-sócio ligado ao Banco Master. Mas essa. Então, assim, eu não tenho intimidade com o Vorcaro, mas eu tenho intimidade com o sócio de Vorcaro. Chega a ser patético. Chega a ser patético essas desculpas. É acreditar demais que o brasileiro é bom. Dólar, apreensão em valores em dólares, 50 mil dólares. São 250 mil reais. Entendeu? Então é dinheiro do bolso. E lembrando que teve uma legislação aprovada, Rico, recentemente, que a pessoa não pode andar com mais de 10 mil reais, não, hein? Isso foi aprovado pelo Congresso Nacional. Então, como é que você tem 250 mil reais, no caso, 49 mil dólares, guardado em um cofre? Então, você aprova uma legislação da qual você mesmo é contra? É fácil o que eu digo, mas não faço o que eu faço? É mais ou menos isso? Complicado. A decisão
de Gilmar Mendes em favor da família Vorcaro. Qual que é o interesse do ministro que deve se preocupar e preservar os direitos do Brasil, que deve preservar os direitos da lei, falando que um processo da Polícia Federal não é idôneo quanto a um ladrão, bandido de bilhões, corruptor? Tá tudo certo. Então, assim, eu vou facilitar a vida dele liberando o pai e o sobrinho para poder responder. Isso foi debate ontem, até após terminarmos o jornal, isso foi tema de debate, onde Gilmar Mendes teve algumas falas ali espinhosas com o relator, né? E o relator se pronunciou falando que não é por aí, que ele não tem a vaidade de falar na mídia, que ele não está utilizando aquilo, que Gilmar Mendes chegou a comparar o caso do Banco Master a Lava Jato, falando com vazamentos seletivos, vazamentos propícios, aonde colocaria o julgamento sendo um julgamento midiático, como se os milhões roubados fosse midiático, entendeu? É algo assim que tentam levar para um tom, e aí André Mendonça, o ministro André Mendonça, de uma forma muito respeitosa até, se posicionou contra o decano Gilmar Mendes, dizendo que ele, André Mendonça, não tem medo da morte. E ele, André Mendonça, não estava ali para fazer nada midiático, e aquilo ali não era Lava Jato. Aquilo ali se tratava do maior fraude bancária brasileira e possivelmente a maior fraude bancária mundial. Então, assim, é algo assim assustador. Impossível a gente conseguir explicar isso para as demais nações, para os fundos de investimento internacional, como que um Banco Central tão seguro quanto é o do Brasil, quanto a economia do Brasil tão sólida, deixou passar isso despercebido. A única explicação, Rico, é isso. O Banco Master, através de Vorcaro e seus sócios, corromperam toda a escala de poder, seja ela de esquerda, de direita, de meio, de centro, judiciário, executivo e legislativo. É um completo absurdo. Sem palavras para isso. Vamos ver amanhã. Vamos encerrar Brasília, vamos falar um pouco ainda sobre os governadores, né? Que aí se preocupam muito e estão pedindo ao governo federal que combata mais o crime organizado, que está assolando o país aí, que tem nomes, é tudo partido, né? É o partido do Comando da Capital, partido do Comando Vermelho, partido dos Irmãos do Norte. Tá equalizado, né? Tá tudo equalizado. Na verdade, o crime organizado se tornou organizado com entradas políticos. Me surpreende que o Brasil, com toda essa estrutura que tem, com todo esse tamanho do nosso Brasil, com todos os policiais que tem, não se organizem, com todos os governos. Por que esses governos não se juntam? Criar, igual tem a CIA, o FBI, entendeu? Uma delegacia, um ministério especializado para a investigação do crime organizado. Está assolando o nosso país, está matando, está roubando, entendeu? E aí tá aí os governadores aí, ó, pedindo mais recursos para combater o crime organizado, enquanto o Congresso discute novas medidas de endurecimento penal e fortalecendo das forças de segurança. Mas eu acho que é muito lento, né? É muito lento, tudo, sabe? É o dia de amanhã. Vamos resolver amanhã, não tem mais tempo de resolver amanhã. Tem uma mulher morrendo aquelas 5 horas pelo feminicídio. O Brasil está aí, pessoas morrendo aí pelo crime organizado, o tráfico cada vez maior. É crime para tudo quanto é lado. E a gente só ouve, liga a TV, dá vontade de ver desenho. Entendeu? Dá vontade de ver desenho, vai assistir. É verdade. Como que é o nome da produção da Frozen? Da Frozen lá? Da Frozen, né? E é o nome de alguns títulos do Vocaro também. Não. Tu tá entendendo? Era desenho da Frozen. Eu tenho uma filha, por isso que eu conheço. No meu tempo era Jerry Lewis, a parte cômica. Começar a assistir comédia, né? Porque o Brasil virou uma comédia de muito mau gosto. A gente liga as TV, a gente ouve no rádio, hoje ouve a TV, as reportagens. Nem a Copa do Mundo está me trazendo alegria.
Pra você ter uma ideia como é que tá a coisa em casa. Porque a gente liga a TV, ouve os rádios, é paulada, é escândalo, um atrás do outro, e sem solução. Roubaram milhões, bilhões aí dos velhinhos do INSS. Ninguém fala mais nada, ninguém resolveu nada, entendeu? A história vai abafando porque vem um escândalo maior. Nós estamos assim, ó. Não é que alguém resolve alguma coisa. Não, vem um escândalo maior que aquele, então aquele... Pô, eu estou falando em alguns bi. Não. Vamos falar agora tem um de 50 bi, de 100 bi. Aquele de 6 bi já morreu, já. Deixa para lá, 6 bi. Entendeu? E assim está sendo o Brasil. Está sendo uma vergonha. Então eu peço aí os presidenciáveis, vamos parar de fofoca, de confusão, vamos trazer um projeto que venha beneficiar o país, que venha beneficiar os brasileiros. Para de fazer projetos eleitorais que não vão levar o Brasil a lugar nenhum, que vão aumentar o desemprego. A gente aqui da Guardiã da Notícia está extremamente preocupado, pensando em buscando uma solução e um candidato que possa trazer um alento para esse país, que possa trazer um projeto de governo e não uma fofocaiada, uma confusão de quem é o menos ruim. Nós não queremos o menos ruim, nós queremos um bom para o país. Não queremos um menos ruim para o país. O que está acontecendo aí é o seguinte, ó, quem você vai votar? Eu vou votar no menos ruim, porque pelo que eu estou vendo aí até agora só tem menos ruim, entendeu? Eu não vou aqui falar o nome do que eu acho o menos ruim ou bom, né? Mas o que está se apresentando até agora é o menos ruim. Então, Vinícius, tem uma péssima notícia aqui que eu acabei de receber agora aí do estado de São Paulo sobre o prefeito de Sorocaba. Você está sabendo o que aconteceu com ele? Acabei de receber de antemão aqui. O Fruta? O Manga? Não, é o... É o Manga? O Sandro. Não. Prefeito Sandro, de Sorocaba, a justiça mandou levar o prefeito Sandro para o santuário, lá em Mato Grosso. Você decidiu, por unanimidade, nesta quinta-feira, a transferência do elefante Sandro, do Zoológico Municipal de Sorocaba, para o Santuário de Elefantes Brasil, localizado no Mato Grosso. Os desembargadores Paulo Alcides, Paulo Airosa e Luiz Fernando Nisch votaram a favor da medida, em uma decisão considerada mais um capítulo de uma longa disputa judicial envolvendo a permanência do animal no zoológico. A ação foi movida pela Agência de Notícias de Direitos dos Animais, a ANDA, que defende há anos a transferência de Sandro para um ambiente considerado mais adequado às necessidades da espécie. Logo após a divulgação do resultado, o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, publicou um vídeo nas redes sociais, visivelmente emocionado, e afirmou que vai recorrer da decisão judicial. Agora vamos acompanhar o pronunciamento do prefeito Rodrigo Manga sobre o caso. Roda o vídeo. Pessoal, acabei de receber a triste notícia que a justiça mandou levar o Sandro para o santuário lá no Mato Grosso. Isso é muito triste porque o Sandro está há 40 anos com a gente aqui na cidade de Sorocaba, ele não tem mais os dentes, a gente tritura alimento para dar para ele, para esse elefante. Nós vamos entrar com mais um recurso no próprio Tribunal de Justiça, explicando tudo isso para os desembargadores, para que a gente consiga manter o elefante Sandro na cidade de Sorocaba. Ore por nós, eu confio em Deus e confio na Justiça. Bom, quanto a isso, não vou dar um palpite, porque 40 anos em Sorocaba e não tem nenhum companheiro para o Sandro, devia ter trazido uma elefanta para fazer companhia. Então, viver 40 anos sozinho, fora do seu habitat natural, lá o mato deve ter outros elefantes. Não vou dar a mínima opinião sobre isso, até porque eu não conheço dos fatos de ponta a ponta, mas eu garanto que nenhum animal gosta de viver sozinho, isolado, fora do seu habitat, entendeu? Então, não acho que é um malefício para o Sandro, né? Eu gosto dos animais, sou um defensor. Conheço o Manga aí, um prefeito extremamente polêmico, está sempre aí nas redes sociais, venha para Sorocaba e fazendo, né, suas falácias, mas nesse caso não vou dar um palpite. Bom, Vinícius Carvalho,
Te agradeço a companhia de hoje. Fico aqui, tô até assim, hoje meio passado com tantas notícias ruins que nós aqui levamos ao estado de São Paulo, ao Brasil, né? A gente fica estarrecido. Esperamos amanhã download da segunda edição com notícias boas que a gente possa falar aos nossos ouvintes, aos brasileiros, aos ouvintes aqui da Guardiã da Notícia. São 18 horas e 55 minutos. Realmente, eu espero que nessa sexta-feira a gente traga para vocês alguns motivos que vocês se alegrem, para que vocês possam passar um fim de semana mais feliz e não preocupado com os caminhos que passa e que terá esse novo país. Com esta nova eleição, a gente espera um novo país. Não é isso, Vinícius? É sobre isso, Rico. Obrigado aí pela participação. É lamentável toda essa fase que o Brasil está vivendo, mas eu acredito que isso deve gerar, né, uma grande reflexão sobre não apenas o projeto de país que o Brasil tem que ter, mas também uma reflexão do quão gravoso é a corrupção no nosso sistema, seja ela no judiciário, seja ela no executivo, seja ela no legislativo, independentemente de ideologia. Ou o Brasil começa a refletir que a corrupção é um câncer no sistema estrutural brasileiro, ou nós, daqui a pouco, não conseguimos mais manter as nossas estruturas e bases. Lamentável tudo, mas faz parte do papel do jornalismo entregar a notícia, ainda que ela não seja boa. Lamentável toda a situação que viemos passando, e quem paga a conta no final somos nós, brasileiros, que temos que trabalhar para pagar a corrupção deste país. Então, assim, vamos que vamos, né, Rico? Uma boa noite aí a todos, uma boa noite a todos os ouvintes, e quem sabe, amanhã estamos juntos de novo. Boa noite a todos, até amanhã. Que Deus os guarde, que leve muito alento às suas famílias. E é isso aí. Download na segunda edição, hoje encerra, 18 horas e 57 minutos. E até amanhã no mesmo horário. Obrigado, produção. Obrigado a todos. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor. Inspirada na diversidade de ingredientes e paladares. Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore o nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram. Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Está tendo problemas com a internet da sua empresa? Sabemos que se manter conectado é algo indispensável no dia a dia de qualquer negócio. Então, chega de passar sufoco. Venha para o futuro da conexão. Venha para a TerraCorp. Nascemos com a missão de prover à sua empresa uma conexão com alto desempenho e estabilidade para atender a todas as suas necessidades na hora de navegar em diversas plataformas. Com soluções inovadoras e especializadas, a TerraCorp está pronta para conduzir a sua empresa para as alturas. Não espere mais. Entre em contato conosco agora mesmo ligando para o 011-3192-1919 ou visite o nosso site em terracorporation.com.br. TerraCorp, soluções em tecnologia para o seu sucesso. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio FM 82.3 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.